versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus aplique sua palavra no nosso coração de maneira poderosa. Amém. Eis aqui mais um dos textos na palavra de Deus que nos chamam para um grande compromisso. E eu queria dizer que esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, está para o comportamento do cristão, assim como João 3,16 está para a vinda de Jesus. São textos importantes que nós precisamos considerar com todo o carinho, com toda a atenção e com todo o cuidado. Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, talvez sejam os versículos, se não os mais importantes, um dos mais importantes da Bíblia, e sobre como deve viver o cristão no contexto social em que ele existe, que ele vive, nessa sociedade moderna que nós interagimos. Paulo escreve aos cristãos que moravam em Roma, na cidade de Roma, que era a capital do Império Romano, onde a promiscuidade, a obscenidade faziam parte do estilo de vida cotidiano daquele povo. Fazia parte, era assim, era um lugar de loucos, era um lugar extremamente devasto. Aquelas pessoas, na sua maioria, eram politeístas e tinham um estilo de vida muito extravagante. E foi naquele contexto de extravagância, de politeísmo, de devassidão, que nasce uma pequena comunidade de cristãos, e que neste momento recebem uma orientação explícita por parte de Paulo, o apóstolo dos gentios. É um apelo, ou melhor, mais do que um apelo, é um rogo. Paulo está rogando, é um apelo dramático, um apelo intenso, que muito embora tenha sido direcionado à igreja de Roma, se aplica a todos nós que ouvimos hoje essa palavra aqui, sentados nessa igreja e através deste vídeo no qual nós estamos sendo transmitidos ao vivo nesse momento. Se aplica a cristãos de todas as épocas, de todos os contextos, de todos os lugares, tanto das épocas passadas, quanto das épocas presentes, como também daquelas que virão, enquanto houver vida na terra. É um apelo do qual nossa resposta influenciará profundamente no desdobramento da nossa própria vida. A nossa resposta a este apelo é que vai significar o nosso bem-estar no nosso presente e no nosso futuro. Inclusive, a nossa resposta fará com que possamos viver uma vida segundo os padrões de Deus. E esse foi o caminho que nós optamos. Ou se negarmos este convite, se não observarmos este apelo, a nossa resposta pode fazer com que continuemos a manter os nossos próprios padrões, aqueles que não estão com a vida ajustada dentro dos padrões do Senhor. E isso é uma escolha pessoal, é uma escolha de cada um. Cada um de nós tem o direito de escolher. Deus nos deu esta condição. Deus nos deu essa possibilidade.
É um apelo dramático de alguém que sabe exatamente o que está dizendo. Paulo sabe exatamente o que está dizendo. Até porque a carta que ele escreve aos romanos é uma carta inspirada por Deus. Nós cremos nisso. É o próprio Deus quem está inspirando a Paulo. E como toda a escritura é inspirada por Deus, tem o objetivo de ensinar a vontade de Deus a todos aqueles que ouvem, eu quero que você também ouça com muita atenção nesta noite o apelo de Paulo, como se nós estivéssemos sentados nos bancos daquela igreja há 1900 e alguns anos atrás. Paulo falará a nós nesta noite com toda certeza, como que olhando nos nossos olhos, diretamente nos nossos olhos, falará aos nossos ouvidos de maneira firme, porém agradável, porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. É assim que ela nos alcançará. Então eu te convido para, junto comigo neste momento, ouvirmos o que Paulo tem para nos oferecer nesta noite. E em primeiro lugar, eu quero afirmar que o apelo que Paulo faz é um apelo expressivo, é um apelo forte. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, diz a palavra de Deus. Paulo apela por aquilo que existe de mais sagrado, as misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos e que se renovam a cada manhã. E aquele povo sabia disso, fazia parte das Escrituras. Paulo está dizendo que uma vida santa é um assunto tão sério que precisa ser tratado com toda a atenção, como séria é a questão da salvação da humanidade, que motivou Deus a enviar seu próprio Filho para morrer numa cruz. É mais ou menos como o apelo de uma mãe, e algumas mães, diante da rebeldia dos filhos, talvez você já tenha ouvido isso em algum momento, elas dizem assim: meu filho, pelo amor de Deus, faça isso. Quanto a esse apelo materno, é fato que se o filho tiver de fato, se ele tiver alguma noção do que é sagrado e do quanto importante é o amor de Deus, ele obedecerá imediatamente a sua mãe, pois não tem como imaginar uma instância superior ao amor de Deus. As palavras do apóstolo Paulo são exatamente para mostrar que o seu apelo precisa ser levado muito a sério. Ele não está ali de brincadeira, ali não é apenas uma força de expressão, não um pensamento sem maiores consequências. Esse rogo expressivo demonstra a importância dessa fala de Paulo. Então, o início deste capítulo aponta para um pedido muito sério, que precisa ser levado igualmente a sério, tanto por eles que ouviram esse apelo há quase 2000 anos atrás, quanto a nós que ouvimos esse apelo aqui nos nossos dias. Segundo lugar, Paulo apela para que tenhamos uma religiosidade verdadeira. Preste atenção nisso, isso é muito importante. O apelo de Paulo é para que nós tenhamos uma relação religiosa verdadeira com Deus. Romanos 12, versículo 1 ainda diz assim, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Do ponto de vista teológico, existem muitas formas de se interpretar esse texto quando nós pensamos na questão do sacrifício vivo. Existem muitas linhas, muitas correntes teológicas para poder nos levar a uma interpretação desse texto. Mas eu prefiro pensar numa analogia que se faz
como sacrifícios que eram oferecidos no Velho Testamento. Essa é a linha que eu sigo como teólogo, como pensador da Bíblia, como estudante da Bíblia. No Velho Testamento, o sacrifício não tinha vontade própria. Eles existiam para serem usados como um sacrifício, só e somente só isso. Uma entrega total e absoluta não existia, como precisa existir quando nós nos entregamos a Cristo em sacrifício a Deus, em que o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O sacrifício, diferente do sacrifício do Velho Testamento, de animais, de figuras que eram oferecidas no lugar daqueles que pecavam, o sacrifício precisa ser vivo, precisa ser real, precisa ser intenso, completamente diferente daqueles sacrifícios que nós conhecemos. Até porque eles não tinham o direito de escolha, eles eram simplesmente sacados nos seus rebanhos e imolados como sacrifício. Nós temos o direito de escolha, e é por isso que escolhemos voluntariamente submeter a nossa vida como sacrifício a Deus. Ninguém é obrigado a fazer isso, queridos. Isso é uma posição pessoal de cada um de nós. A nossa escolha, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso tocar, o nosso andar, fogem do que é pecaminoso e buscam a Deus, que transforma a nossa vida dia a dia em um culto que extrapola. E o nosso culto precisa ser maior do que uma mera celebração religiosa, um culto de domingo, mas um culto contínuo, que é santo, quer dizer que é separado exclusivamente para Ele. E é isso que Deus espera de cada um de nós, um sacrifício vivo. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Parece absurdo o que eu vou dizer, mas Deus, Ele não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Bem absurdo isso, não é? Mas pense comigo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós temos a ideia que existem outras opções. Tem um segundo lugar, tem um terceiro lugar, tem um quarto lugar. E quando normalmente uma primeira opção não dá certo, nós fazemos o quê? Nós corremos para o plano D. Corremos para a segunda opção. Você entendeu, querido? Então Deus, Ele não é uma das opções da nossa vida. Deus é o único e não podemos colocá-lo em relação, ou numa relação de igualdade com outras prioridades. Deus é o único na nossa vida. As nossas outras prioridades vêm depois de Deus. Deus está sempre na nossa vida de maneira absoluta. Nada pode se comparar com Ele. Nada pode ser uma segunda opção ou um plano B para o nosso Deus. Nós temos este plano que é Deus, não existe outro plano. Não existe outro plano que possa nos ajudar. Porque Deus é o único e tudo o que nós buscarmos, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, nos será acrescentado. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é colocado como único na nossa vida, entendemos o apelo de Paulo e caminhamos na direção de atendê-lo de uma maneira positiva. Sacrificamos os nossos desejos da carne, nos submetemos à vontade de Deus, sacrificando nossa própria vontade, sem necessidade de sacrifícios com sofrimento ou com morte, como era no Antigo Testamento, mas oferecendo um sacrifício vivo, agradável, um sacrifício de alegria, um sacrifício que nos faz vivermos em alegria com Deus. A nossa própria vida, a minha vida pertence inteiramente ao Senhor. Você pode repetir comigo?
A minha vida pertence inteiramente ao Senhor. E a Bíblia diz em João 10, versículo 10, na parte B, o seguinte: que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não é pouca vida, não, é muita vida. É mais do que podemos imaginar, é mais do que poderíamos alcançar em qualquer outra coisa que nós pudéssemos pensar. Deus é exclusivo na nossa vida. As demais coisas são acréscimos. Não tem plano 2, não tem plano B, não tem em segundo lugar para Deus. Deus é o primeiro e absoluto na nossa vida. Amém? Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo apela para fazermos diferença no mundo de iguais. Presta atenção. Precisamos fazer a diferença no mundo de iguais. Romanos 12, versículo 2, na primeira parte: não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem a forma do padrão deste mundo. O apelo de Paulo agora começa a ser detalhado diante dos nossos olhos, diante dos olhos daquele povo que vivia em Roma. E para atender a este apelo de Paulo, os cristãos daquela época precisavam fugir de costumes, fugir de hábitos dos cidadãos romanos, que eram hábitos extremamente ruins. Como a população numerosa de escravos, dizem que a população de escravos na cidade de Roma chegava a 40%. No mínimo 40% das pessoas que viviam em Roma eram escravos. E o cidadão romano tinha muito tempo livre, já que tinha tantos escravos. E aí é como diz o adágio popular, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Tinha tanto tempo vago, não tinha muita coisa para fazer. E a mente dos romanos de fato era um campo fértil para o trabalho do diabo, resultando direto em um estilo de vida promíscuo, onde o valor da família e até da vida humana era relativizado e muitas vezes desprezado. Era assim o contexto que aquela igreja estava. O culto ao imperador e aos deuses romanos eram garantias de participação nas orgias para aqueles que se dobravam e até para a ascensão social. Era estar próximo do rei. Era nesse ambiente que estava a igreja de Roma. E o apelo do apóstolo Paulo não diz para os cristãos saírem daquele ambiente. E isso é importante. Ele fala para que não se deixem moldar por aquele ambiente. Um ambiente moderno não foge muito dessa regra, não. É muito parecido. O hedonismo, o egoísmo, o liberalismo, o materialismo, o individualismo, o relativismo e tantos outros ismos dos quais nós precisamos estar atentos o tempo todo, faz parte do nosso contexto social. E Deus não nos tira do mundo, mas nos guarda do mal. Deus deseja que nós não nos envolvamos com este mundo no sentido de sermos moldados por ele, mas que nós devemos, no nome de Jesus Cristo, lidar com essas questões de tal maneira que possamos trazê-los ao conhecimento de Cristo. Uma boa ilustração que eu estou falando são os bolos confeitados, né? E eu não sei se você gosta de bolo, eu adoro bolo. E por sinal, a querida Adriana tem sido a minha principal fornecedora, né? Deste item, que para mim é quase um item de necessidade básica. Eu não sei se você gosta, mas é muito bom. E existem muitos programas de televisão que falam a respeito de pessoas que fazem competição. Eu não sei se você já viu algum programa desse, né? Tem o Cake Boss, que é o Bud Valastro, né? Tem o Zumbos Just Desserts, tem o Mandou Bem, tem o Bake Off Brasil, tem Batalha dos Confeiteiros, tem Rainha da Cocada. Eu não sei se você já viu algum
desses programas onde existe um verdadeiro duelo. Eles deram sorte que Adriano não quis entrar nesse duelo ainda, né? Porque se entrasse ia ganhar todos os prêmios. Aliás, se você não conhece o bolo da Adriana, vai aqui, viu? Uma dica para você. E nesses programas é fácil observar, quando você olha esses programas com mais atenção, você observa pelo menos duas maneiras para que o bolo possa alcançar o formato desejado daquelas pessoas que fazem. A primeira é utilizar um tabuleiro que tem a forma planejada. Então, de vez em quando eu via o Bud e via ele fazer aqueles tabuleiros, né, com aquelas formas incríveis que ele fazia. Quem já viu o programa sabe que são incríveis de fato. E segundo é retirar do bolo tudo que possa impedir que ele tenha a forma que se deseja. Então precisa equilibrar os ingredientes para que o bolo fique mais duro, para que o bolo fique mais molinho, para que ele possa ser moldado ou que ele fique firme, daí por diante. E o que Paulo propõe para nós, é por isso que eu faço essa analogia dos bolos, é que os cristãos não permitam nem uma coisa nem outra. Preste atenção, nem uma coisa nem outra. Não permitam que o modo de viver daqueles que vivem no nosso contexto moldem o nosso jeito de ser, e não permitam também que retirem da nossa vida aquilo que nos identifica como cristãos, como filhos de um Deus vivo. Era exatamente isso que Paulo estava falando aos romanos, exatamente isso. Não se envolvam com essas práticas e não deixem que eles retirem de vocês aquilo que os identifica como igreja do Senhor. Nós vivemos numa cidade corrompida, numa sociedade corrompida, vivemos uma sociedade completamente individualista, materialista, onde o culto ao eu está acima do culto do verdadeiro Deus. Isso é muito comum. É só você olhar para as práticas do dia a dia, só você ligar a televisão e ficar 10 minutos ligado na televisão, você vai perceber isso. E os cristãos atuais não devem assumir, preste atenção, nós não podemos assumir essas formas e não devemos permitir que sejam retirados de dentro de nós os valores que nos são queridos. Nós vamos continuar sendo cristãos, mesmo que nos chamem de quadrado, mesmo que nos chamem de gente fora de moda, mesmo que nos chamem de pessoas fanáticos religiosos, chamem do que quiserem chamar, mas os padrões que são básicos da nossa fé, da nossa caminhada, nós não vamos perder. Amém? Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Muito bem, como diria o pastor Reginaldo, né? Amém ou não amém? Existe aí um outro apelo feito por Paulo. Um apelo para uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade é um termo grego que se chama metanoia. Na sequência do versículo 2 ele diz assim: mas transformem-se pela renovação da vossa mente, pela metanoia, pela transformação da mente. A proposta é uma mudança de dentro para fora. Preste atenção nisso. É de dentro para fora e não de fora para dentro. A mudança sai de dentro de nós. Enquanto o mundo continua exercendo uma pressão externa, tentando moldar a nossa vida, o Espírito Santo está nos abençoando, exercendo uma influência interna muito forte, transformando o nosso interior, focalizado nas coisas espirituais através da palavra de Deus santa e bendita. Uma transformação interior, sempre para melhor e para a liberdade, ao contrário da moldagem que o mundo propõe, que faz do homem menos do que ele é e o tira do propósito de Deus, produzindo uma verdadeira escravidão. Aquele que se deixa moldar por este mundo se torna escravo do diabo, se torna escravo deste mundo.
nós não podemos deixar que isso aconteça. Quem conhece camaleão? Camaleão é um bichinho interessante. É um animal que é muito retratado em desenhos animados, até por causa daquela característica que ele tem de mudar de cor, né? Ele tem uma capacidade tremenda de mudar de cor, de acordo com o ambiente em que ele estiver, se camuflando para se proteger de predadores. Eu não sei se você sabia, mas o camaleão ele consegue essa proeza porque ele possui na sua pele células chamadas cromatóforos, que possuem pigmentos de diferentes cores. Então a sua pele ela tem células que são de diferentes cores e que elas podem se contrair ou se dilatar, de acordo com o estado emocional daquele camaleão, de acordo com as suas reações diante de perigos, diante de alegria, diante de qualquer situação. Então, quando essas células se contraem ou se dilatam, esse animal ele pode mudar de cor, porque a pigmentação se torna diferente. É interessante isso, não é? A mudança do camaleão é apenas externa, mas por dentro ele continua o mesmo animal. Ele nunca muda a sua essência. O camarão vai ser o camaleão. O camarão é muito gostoso, mas não é o bicho que eu estou falando. O camaleão ele vai continuar sempre tendo a mesma essência. É como nós não podemos deixar que a natureza, que os conceitos externos mudem a nossa natureza, mudem a essência e os princípios que foram colocados na nossa vida a partir da criação de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18, nós vemos que segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. É necessário que o homem não deixe se moldar pelas influências, o homem e a mulher. Nós somos tentados a isso, somos tentados a não querer ser diferentes dos outros, mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes, nós somos santos, quer dizer, nós somos separados, nós somos pessoas que temos uma mente transformada. A metanoia muda os nossos interesses, a metanoia muda os nossos princípios, a metanoia muda os nossos objetivos. E é isso que Deus espera de nós, que possamos viver sempre segundo os padrões estabelecidos por Deus. E é isso que Paulo falou a eles, e está falando para nós hoje, já falou para os nossos irmãos em épocas presentes e passadas, e certamente continuará falando aos nossos irmãos, porque os princípios da palavra de Deus são imutáveis. Os princípios não mudam. Hoje podemos cantar hinos mais animados, né? Hoje nós podemos cantar hinos diferentes daqueles que cantávamos no passado, porque a liturgia pode mudar, mas os princípios, a essência do Evangelho de Cristo não muda nunca. Essa essência da nossa vida também só pode mudar se for para melhor, para pior nunca. E por último, Paulo faz um apelo que produz crescimento espiritual. Preste atenção, esse apelo tem resultados. Romanos 12, versículo 2 no final: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha os resultados. Quem atende os apelos de Paulo neste texto experimentará um relacionamento mais profundo com Deus, terá uma relação mais próxima com Deus, maior do que qualquer relação que possa se dar no nível intelectual ou no nível teológico. Vai viver uma experiência prática de comunhão com Deus. É isso que nós queremos. Eu quero ter comunhão com Deus de maneira profunda, de maneira efusiva. Eu quero ter uma comunhão com Deus gostosa. E aqueles que seguem os apelos de Paulo certamente terão um aprofundamento na sua vida espiritual, terão uma vida espiritual mais gostosa, mais elaborada.
realidade aquilo que nós podemos chamar de upgrade da sua vida espiritual, né? Vai mudar de nível, vai passar para um novo nível, um nível não mais difícil do que o anterior, mas pelo contrário, muito mais importante. O próprio apóstolo Paulo ensina que o conflito entre a carne e o espírito existe, e a tendência humana, por causa da nossa natureza, é se rebelar contra a vontade de Deus. Isso é natural de nós temos uma natureza humana, e por isso nós precisamos estar atentos para não aceitarmos o apelo tão especial que os homens fazem, que a sociedade faz, a fim de que nós possamos mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento, se tornar um tanto quanto mais liberal, mas precisamos nos manter firmes, compreendendo, aceitando e usufruindo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Querendo ou não querendo, queridos, todas as nossas atitudes trazem resultados bons ou ruins, a curto, médio e longo prazo, para nós mesmos, e não somente para nós, mas para as pessoas que estão no nosso contexto também. Se queremos usufruir as vantagens de conhecer a vontade de Deus, se queremos ter uma relação mais profunda com Deus, se queremos viver esse upgrade que eu disse há pouco, essa mudança de nível, esse aprofundamento na vida do Espírito, eu preciso me submeter ao apelo de Paulo. Eu preciso me submeter ao apelo de Paulo. E às vezes essa mudança, essa nossa mudança de atitude se dá tão rápida que nós nem percebemos. Às vezes nós nem percebemos. É muito rápido. É como a rã na água fervente. Você conhece a história da rã na água fervente? Se você pegar uma rã e jogar na água fervendo, o que ela faz? Ela pula. Agora, se você colocar a rã na água fria e ligar o fogo, e aquela água for aquecendo, a rã não vai sair dali. Ela não vai perceber. Ela é um anfíbio. Ela não vai perceber que a água está muito quente. E ela vai morrer cozida. É verdade. É como nós. Às vezes, esses conceitos do mundo, eles chegam de uma maneira tão sorrateira, tão camuflada, que a gente nem percebe. Quando percebe, já está até aqui, ó. Já não tem mais saída. Já estamos vivendo numa situação difícil. Mas o que Deus quer é que cheguemos à maturidade, alcançando o nível da plenitude de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quem quer esse relacionamento? Diga amém. Nós queremos esse relacionamento. E é fundamental que todos nós tenhamos como meta para a nossa vida uma consagração maior a Deus a cada dia. Tudo aquilo que nós estamos fazendo para Deus é pouco diante daquilo que nós podemos fazer. Sempre podemos avançar um pouco mais. E eu quero desafiar você a avançar um pouco mais nessa noite. Talvez você seja um crente já dentro dos padrões de Deus, mas quem sabe tem alguma coisa que precisa ser ajustada. De repente você nos assiste aí e você diz assim: pastor, essa mensagem é para mim. Eu estou com uma rã na água fria e eu já percebi, a diferença é que eu já percebi que a água está esquentando. Então pula dessa panela o mais rápido possível, para que você não seja cozido pelo fogo do diabo. Que nós possamos viver uma vida com uma religiosidade verdadeira, não repetitiva, não mecânica, e que resulte em uma mudança radical,
for radical no meio da trilha, radical na cidade, radical no dia a dia, fazendo diferença no mundo em que as pessoas se deixam levar pelos moldes da maioria. Mudança que só é possível com uma atitude interna, uma mudança de mentalidade que produza crescimento espiritual verdadeiro. É o que eu tenho de Deus para você nessa noite. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Você em casa também pode fechar os seus olhos. Se tem algum ajuste para fazer na sua vida, diante daquilo que você ouviu de Deus, através do apóstolo Paulo, tem algum ajuste para fazer? Fala com Deus agora aí. Não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você mandar no comentário aí, mas se tem alguma coisa para ser feita, faça agora. Fala com Deus. Você e Deus, Ele te ouve. Fala com Ele. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar o seu foco. Ó Deus, nós somos felizes porque o Senhor nos proporciona momentos como esse, em que podemos compartilhar uma palavra que vem de quase 2000 anos atrás, impactar os nossos corações no dia de hoje. Queremos rogar ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que essa palavra, muito mais do que aos nossos ouvidos, possa encontrar lugar no nosso coração, e desta forma possamos mudar o que precisa ser mudado, ajustar a nossa vida, e sempre tem ajustes para serem feitos, a fim de que possamos experimentar todos os dias a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor sobre nós, e que sejamos felizes, cheios de paz, cheios de esperança a cada dia, vivendo para a glória do Senhor. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra. Amém. Que Deus nos abençoe.